sobre termologia, mais basicamente sobre calor e temperatura, então bem básico hoje, relembrando alguns efeitos aí, alguns fenômenos físicos, né? Bem tranquilo, tá? Bem de início agora, suave, como eu costumo dizer. Então, olha só, para iniciar, a gente tem que começar a falar sobre temperatura, né? Que é uma grandeza ligada ao grau de agitação das moléculas. Então, toda vez que a gente tem um objeto com altas temperaturas, significa que o grau de agitação das moléculas desse objeto, né, é muito alto. Então, a gente sabe que um corpo, qualquer objeto, um corpo, nós, são formados de átomos, né? E esses átomos, eles têm uma vibração natural, certo? Essa vibração natural, ela é a partir de do mínimo de temperatura que possa existir. Né? Então, a temperatura, o que ela mede? Ela mede esse grau de agitação dessas moléculas. Então, conforme essas moléculas estão vibrando cada vez mais, maior será a temperatura desse objeto. Conforme essas moléculas estão vibrando cada vez menos, né, menor será a temperatura. E isso aí fica muito claro quando a gente pensa na maneira como os compostos, né, os estados físicos da matéria, né, como é que eles se comportam. Né? A gente sabe que um objeto sólido é mais rígido, significa que ele está a uma temperatura menor e com um grau de agitação pequeno, certo? Então as moléculas conseguem fazer ligações químicas de formas cristalinas, né, e formar um objeto sólido. Quando a gente tem um objeto já no estado líquido, né, significa que o grau de agitação das moléculas já é maior, algumas ligações foram quebradas, né, e a gente tem uma certa viscosidade no material. Quando a gente está no estado gasoso, esse grau de agitação das moléculas é tão alto, porque a temperatura é alta, né, que as ligações químicas quase todas são quebradas, né, formando apenas moléculas de gás e são espaçadas entre si, né, então aumentando inclusive o volume, que serão temas das próximas aulas aí sobre esses efeitos que a gente observa. Sobre temperatura, pessoal, a gente tem algumas escalas termométricas que são importantes da gente ter o conhecimento, né? Nós temos aqui a escala definida por esse carinha aqui, ó, que é o Celsius, né? Então, Anders Celsius, que ele estabeleceu como base, né? Então, sempre quando a gente vai criar uma escala termométrica, a gente tem que ter uma base, né? Se essa base aí, no caso, o Celsius ele utilizou uma substância que é comum, né? Que a gente precisa muito dela, que é a água. E a gente conhece muito bem as etapas dela de solidificação, de fusão, de vaporização, ou quando a gente... Essas temperaturas são muito bem definidas por nós, a gente conhece muito bem, quer dizer, a gente presencia elas no dia a dia. Hoje a gente conhece essas temperaturas porque a gente utiliza as escalas deles, né? Mas a gente conhece muito bem que quando faz muito frio, né, a água então ela pode congelar, mudar o estado físico da matéria dela, ou se aquecer muito ela pode evaporar, né? Então são coisas que a gente já conhece. Então o Anders Celsius ele estabeleceu uma escala termométrica que permite medir a temperatura do sistema em função das temperaturas de fusão da água e de evaporação da água. Tá? Então essa é a ideia dele. Tem também a escala Fahrenheit, né, que não está aqui o outro físico que estabeleceu essa escala, eu vou demonstrar depois essa escala também no próximo slide, que é uma escala que foi estabelecida também a partir de valores de fusão da água, né, e de vaporização da água, só que ele não estabeleceu como sendo zero, tá? Então é uma escala um pouquinho diferente, que é utilizada mais na América do Norte, acho que alguns países da Europa também utilizam, né? Aqui na América do Sul nós usamos a escala Celsius como padrão. E temos a escala absoluta, que é a escala do Lord Kelvin, certo? Esse carinha aqui, que ele estabeleceu, por ser a escala absoluta, né? Significa que ele tem o zero absoluto. O que significa ter o zero absoluto? Significa que a escala, né, ela começa no zero, e o zero seria a ausência de vibração das moléculas, né? Então, se eu tivesse a possibilidade de chegar no zero Kelvin, significaria de uma situação onde as moléculas não teriam vibração, certo? Essa seria a situação. Só que essa temperatura é praticamente impossível da gente chegar, né? Se eu chegar nela, eu vou estar quebrando alguns paradigmas aí da física moderna que ela estabelece, tá? Então, a gente chega muito próximo desse zero, mas nunca chegamos ao zero total absoluto, tá? Que seria essa ausência de vibração. Como ele estabelece do zero absoluto, né, a temperatura de fusão da água para a escala Kelvin, ela fica nesse valor aqui de 273, e
a temperatura de ebulição, né, ou de evaporação da água fica em torno de 373. Né? Em comum entre essas duas escalas, que as duas escalas entre a temperatura de fusão e a temperatura de evaporação, as duas escalas elas têm 100 partes iguais. Né? Então, aqui você observa aqui que a escala Kelvin vai de 273 a 373, ou seja, 100 partes. Né? Aqui na escala Celsius também, 100 partes. E isso nos facilita muito quando a gente vai fazer uma conversão de unidade de escalas termométricas. Por que é importante a escala Kelvin e a escala Celsius? São os que eu apresento mais para vocês aqui. Porque a escala Celsius é a escala padrão no nosso dia a dia. Porém, a escala do Sistema Internacional de Medidas é a escala Kelvin, é a escala do zero absoluto. Então, qualquer coisa que vocês vão fazer em ciência, né, vão fazer uma pesquisa de campo aí, vão ter que usar algumas tecnologias, né, algum método científico, vocês vão ter que utilizar a escala Kelvin, né, como padrão, certo? Bom, aqui eu botei os três termômetros lado a lado, né, para a gente ter uma ideia como é que é o comportamento, e a gente vai montar uma equação que a gente possa fazer uma correlação entre as escalas termométricas, que a gente consiga fazer mudanças de temperatura entre uma escala e outra, tá? Então, como é que a gente faz isso? Bom, primeiramente eu vou dizer assim, ó, que a escala Kelvin, eu vou chamar ela de escala T, tá? O símbolo dela eu vou dizer que é T. A escala Celsius eu vou chamar ela de θ C, certo? Então, temperatura C. E a escala Fahrenheit, né, eu vou chamar ela de θ F, certo? Então, esses serão os nomes das temperaturas, né, dos símbolos que a gente vai utilizar para quando as escalas estão em determinadas temperaturas dentro dessas escalas, certo? Então, essa é a ideia. Então, eu vou começar aqui, ó, para montar um esqueminha de como a gente faz mudanças de escalas termométricas utilizando a escala Celsius primeiro, tá? Então, para a gente montar o esquema, isso aqui vai servir para qualquer escala, certo? Então, é um método que eu vou mostrar para vocês, onde vocês poderão utilizar em exercícios, quando, por exemplo, o exercício estabelece uma escala X que a gente desconhece, uma escala Y que a gente desconhece. Então, inclusive, eu vou fazer uma atividade com vocês daqui a pouco, um exercíciozinho, né? E vai ter um exercício onde a gente vai ter que utilizar uma escala inovadora, uma escala nova, e a gente vai ter que achar uma equação para correlacionar ela com uma escala já existente, Celsius, Kelvin ou Fahrenheit, tá? Então, olha só. O que a gente faz? A gente pega o valor da temperatura em Celsius, que de repente eu quero descobrir, ou que eu já tenho informação, e eu sempre subtrair do menor valor dessa escala, né? Então aqui, por exemplo, o menor valor dessa escala, num valor que a gente conhece, né, um padrão, é o zero, tá? Então eu estabeleci o zero ali como sendo o menor valor, e eu vou pegar o maior valor dentro dessa escala, eu vou pegar o 100, menos novamente o zero dessa escala, beleza? Então olha só, olha a técnica que é, temperatura menos a menor porção dessa escala que eu estou analisando, sobre a maior porção dessa escala menos a menor porção dessa escala. Essa é a receita de bolo, beleza? Se eu fizer isso aqui com a escala Fahrenheit, né, olha só, escala Fahrenheit, eu tenho que estabelecer o mínimo dela padrão com relação a uma escala Fahrenheit. Eu sei que no escala Celsius, o zero na escala Fahrenheit é o 32. Né? Então vai ficar aqui, ó, 32 como sendo a menor porção dessa escala. E a maior porção dela é 212. Então eu vou colocar aqui, ó, 212 menos a menor porção dela novamente, 32. Certo? E vou repetir esse padrão para a escala Kelvin, tá? Então na escala Kelvin eu vou ter Tsão menos 273. Eu não vou considerar aquele vírgula 15 ali, né, que é muito específico isso aí. Eu já arredondo ali para 273, está tudo certo, tá? Então, 273 como a menor porção dessa escala, sobre 373 menos 273. Beleza? Essa é a ideia. Então, o que acontece? Vamos simplificar essas coisas aqui, ó. Eu fico com θc sobre 100, que é igual a θf menos 32, sobre 212 menos 32. Agora, esse valor aqui eu não lembro de cabeça, deixa eu fazer aqui rapidão. 212 menos 32, isso aqui dá 212 menos 32, isso aqui dá 180. Isso, 180.
180 menos T menos 273, como eu falei, 100 partes iguais também, tem a escala Kelvin, né? Então aqui sobre 100. Bom, pessoal, ainda dá para arredondar mais ainda essa equaçãozinha aqui, né? Porque eu observo, e a matemática me permite isso, que eu tenho uma igualdade entre essas equações. Vocês devem estar achando estranho, né? Duas igualdades, mas é que as mudanças de variável, né? Elas acontecem entre duas escalas, né? Então, essa θc sobre 100, ela é igual a t menos 273 sobre 100. É isso que significa, né? Então, elas são três escalas que elas têm essa relação de igualdade, tá? Quando eu vou fazer a transformação, eu escolhi apenas duas escalas para fazer a relação, tá? Então, por isso que vocês não, por favor, não se percam. O que eu observo aqui que dá para simplificar dentro da matemática, né? Eu observo aqui que eu consigo aqui dividir todos esses números aqui, né? Olha só, eles são o 100zão ali, eu consigo dividir aqui, deixa eu ver aqui, tem um padrão aqui. Eu vou dividir todos eles por 10 primeiro, tá? Para vocês observarem o que acontece, tá? Ó, se eu dividir todos os termos aqui, ó, que estão nos dividendo aqui, ó, por 10, o que acontece? Eu fico assim, ó, θc sobre 10, que é igual a θf menos 32. Eu estou dividindo apenas os termos de baixo, tá? Divididos por 18, que é igual a t menos 273 sobre 10, tá? Beleza? Como eu dividi todos os lados da igualdade pelo mesmo número, eu não estou cometendo nenhuma fraude matemática aqui. O que eu observo? Que eu tenho 10, 18 e 10. Eu ainda consigo dividir isso aqui por 2, né? Então, ficando com a minha equação no formato de θc sobre 5, que é igual a θf menos 32. Então, eu vou dividir todo mundo aqui, ó, que está aqui embaixo por 2. Divide todo mundo por 2. Aqui eu dividi todo mundo por 10, para vocês se atentarem, né? Todos os termos. Para eu causar uma fraude matemática aqui, é só se eu dividisse apenas um dos termos por 10. Como eu estou dividindo todos que estão dentro dessa igualdade aqui pelo mesmo número, eu não estou causando uma fraude matemática. Então, θf sobre 32, aqui dá 9. E aqui nós temos t menos 273 sobre 5. Pronto. Agora eu tenho uma relação padrão entre as escalas termométricas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, que são as principais, certo? Que são as mais utilizadas no mundo. Vamos fazer um exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia. Vamos supor uma temperatura de 50 graus Celsius, eu quero saber quanto isso equivale em Kelvin, tá? Então, olha só. Eu sei que a minha temperatura em Celsius, ela vale 50 graus. Eu quero saber qual é o relativo dela em Kelvin, beleza? O que eu vou usar? Vou usar aqui, ó, o θc sobre 5, θc sobre 5, que é igual a t menos 273 sobre 5, beleza? Tranquilo? Onde o θc é os 50 graus. Então, aqui fica 50 sobre 5, que é igual a t menos 273 sobre 5, tá? Aqui eu já poderia dizer para vocês que eu poderia dar um passo matemático maior, que seria de cortar esses dois 5. Como as duas equações, os dois lados da igualdade estão divididos por 5, eu poderia cortar os 5, tá? Mas eu vou fazer diferente, tá? Eu vou fazer como... Vamos supor que vocês não sabem dessa informação, né? Que se eu tenho os dois termos da igualdade dividido por 5, pelo mesmo número, eu posso cortar eles. Vamos supor que vocês não saibam dessa informação. Então eu poderia fazer aqui, ó, 50 sobre 5, que é igual a 10. E aqui eu vou ter t menos 273 vezes 5, certo? Esse 5 ele pode passar lá para cima multiplicando, e eu vou escrever aqui do lado, ó, aqui em cima, vai ficar 50, né? 5 vezes 10 volta 50, t menos 273, viu? Ficou a mesma coisa como se eu tivesse cortado os dois termos da igualdade. Então aqui, ó, o t passa esse 273 para o outro lado, ele inverte o sinal, 50 mais 273, então a temperatura em Kelvin relativa a 50 graus Celsius é o 50 mais 273, que é 323 Kelvin. 323 Kelvin. A gente não fala graus Kelvin, né? É só Kelvin. Então, só uma vez eu cometi esse erro, aí vocês me avisam. Tá? A gente fala graus Celsius, graus Fahrenheit, mas a gente não fala graus Kelvin. A gente fala só Kelvin, tá? Beleza? Tranquilo? Bom, isso aqui é só um exemplo que a gente vai muito usar, principalmente nas listas de exercício, essas relações aqui. Se eu quisesse fazer a mudança para Fahrenheit, pessoal, era só usar
θc sobre 5, θf menos 32 sobre 9. Aí eu fazia a mudança para a temperatura de Fahrenheit. Vocês até podem fazer depois em casa, né? Descobrir qual é o relativo da temperatura de Fahrenheit para 50 graus Celsius, né? Fica uma dica aí para vocês darem uma treinada. Beleza? Bom, eu preparei uma atividade aqui, que é o seguinte, ó, como eu falei para vocês, às vezes aparecem exercícios onde eu não conheço a temperatura, uma escala termométrica. Uma escala termométrica que foi inventada por vocês. Vocês vão no laboratório, montam lá um experimento onde vocês criam a própria escala termométrica, tá? No caso aqui foi a escala X. E aí vocês observam que essa escala X, ela se relaciona com a escala Celsius a partir desse gráfico. Ou seja, quando na escala X, graus X, é menos 15, na escala Celsius, nós temos aqui, ó, 0 graus. Ó, a escala Celsius está no eixo X. Então, quando eu tenho menos 15 na escala X, que está na escala vertical aqui, na escala Celsius, né, θc é 0. Quando na escala X vale 70 graus, qual é o relativo da escala Celsius aqui? O relativo dela é 200, ó. Quando uma é 70, a outra é 200. Então, essas são as relações entre as duas escalas. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou montar o mesmo esquema que eu montei antes para essas escalas termométricas. Então, olha só. Graus X menos... olha só. É menos, mas a temperatura é negativa. Então, é menos 15. Isso aqui é fácil da gente errar, hein? É sempre subtrai o menor valor, não se esqueça. E pega o maior valor, 70 menos 15. Perfeito? Montando igual eu montei as outras relações entre as outras escalas, tá? Agora, para graus Celsius, 70, ó, graus θc, que é a temperatura em graus Celsius, menos 0, sobre 200, que é a maior porção dela, menos 0 novamente. Pronto. Olha só como é que fica esse negócio aqui, ó. Graus X mais 15, menos com menos, dá mais, né? 70 mais 15, que é igual a temperatura em Celsius sobre 200. Perfeito? E o que eu estou obtendo aqui? Eu estou obtendo uma forma de fazer uma transformação de uma escala para outra. Apenas isso, tá? Então aqui, ó, vou fazer mais uma linha aqui para deixar redondinho, ó. Graus X mais 15 sobre 70 mais 15 é 85. θc sobre 200, tá? Beleza, olha só. Agora eu tenho uma equação. Eu posso simplificar ela mais, posso, tá? Mas eu vou deixar ela assim, sem problema nenhum. Eu tenho uma equação agora que eu posso relacionar as escalas graus X com a escala de temperatura Celsius, beleza? Ele quer saber qual é o equivalente na escala X a 80 graus Celsius. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação que eu obtive, vou substituir o θc por 80 e vou ver o resultado que vai dar nesse negócio. Essa é a ideia, tá? Então, vamos lá, ó. Vou pegar, inclusive, em outra cor aqui para salientar para vocês. Vou pegar roxo, tá? Então, eu vou botar aqui para cá, né? A gente vai ter, então, graus X mais 15, que é igual a 85, que é igual a 80 sobre 200. 80 sobre 200, tá? O que acontece? Eu posso simplificar esse zero com esse zero, que estão se dividindo, né? 80 por 200, já posso cortar esses dois zeros aqui. Então, a gente vai ficar com graus X mais 15. E aí, pessoal, eu vou ter aqui 85. E aí eu já posso aqui, ó, dividir esse 8 por 20. Já posso, para cortar esse negócio de vez, né? Então, eu faço 8 divididos por 20. Isso aqui é 0,4. 0,4. O próximo passo matemático que eu posso fazer aqui é pegar esse 85 e passar ele lá para cima multiplicando. Já que ele está dividindo de um lado da igualdade, ele passa para o outro lado multiplicando. Tá? Então, ó, fica graus X mais 15, que é igual a 85 vezes 0,4. Então, graus X mais 15, que é igual a 85 vezes 0,4, dá 34. 34. Beleza? Então, graus X vai ser esse mais 15, pode passar como ele está somando de um lado, ele vai para o outro lado, subtraindo. Então, fica graus X, 34 menos 15. Isso aqui dá um valor incrível, se não me engano é 19. Vamos confirmar aqui, menos 15, 19. Então, quando eu tenho, ó, 19 graus X. Quando eu tenho 80 graus Celsius,
Na minha escala que eu criei, né, nesse exercício aqui, sei lá qual for a escala, eu tenho 19 graus na escala X. Essa é a ideia, tá? De quando eu tenho um exercício como esse. Eu tenho que achar os pontos que se correlacionam essas duas escalas termométricas, monto lá o esqueminha, receita de bolo, como vocês viram, e taca pau, tá? Aí ele pergunta na letra B, isso aqui é a letra A, né? Ele pergunta na letra B, eu pegar outra cor aqui, vermelho, tá? Vou pegar aqui na letra B, ele pergunta qual é o mesmo valor em Kelvin. Ó, mas para essa relação eu já sei, né? Eu já sei que θc sobre 5 é igual a T menos 273 sobre 5. Aqui eu já vou usar para simplificar as coisas, ó, que eu posso cortar esses dois termos 5. Se eu chamar esse cara de 80, eu quero saber quanto que vale em Kelvin não, em Kelvin, né? Então a temperatura vai ser, ó, 80 mais 273. Então a temperatura em Kelvin relativa aos 80 graus, 80 mais 273, isso aqui está 353. 353 Kelvin de temperatura. Beleza? Então, é assim que a gente faz, é assim que a gente trabalha quando nós temos temperaturas, tá, gente? Beleza? E é isso. A parte de escalas termométricas tá fechado o caixão. Esse aqui seria o exercício mais complicado que eu poderia passar para vocês, tá? Beleza? Dito isto, podemos ir adiante, tá? Então, como a gente viu, agora a gente volta um pouquinho para a teoria, né? A gente brincou um pouquinho de matemática aqui, aí a gente volta para a teoria, né? Aí a gente vai tentar agora analisar o que é calor, beleza? Imagine o seguinte, que eu tenho então a temperatura, que é o grau de agitação das moléculas, né? E aí eu penso no seguinte, se eu pegar dois objetos, dois compostos, duas substâncias, com temperaturas distintas, certo? Ou seja, com graus de vibração distintos, porque agora a gente sabe que temperatura é grau de agitação das moléculas, né? Então, se eu pegar aqui um objeto, essa água aqui, ó, que está a 21 graus, né, medido aqui com o meu termômetro, e adicionar um outro líquido aqui, que está a 29 graus. O que a gente vai observar? A gente vai observar que se eu misturar esses dois líquidos aí, né, eles, depois de um tempo, eles vão trocar energia. Certo? O que seria esse trocar energia? Porque a vibração das moléculas nada mais é do que energia mecânica, certo? Beleza, energia mecânica. Só que essa energia mecânica ela pode passar de um corpo para outro, porque essas moléculas estão vibrando e elas vão acabar se colidindo uma nas outras. Colidindo uma nas outras, uma molécula que está mais parada, ao sofrer uma colisão de uma que está muito agitada, ela vai começar a vibrar com mais intensidade. Até que chega um momento em que todas elas estão vibrando na mesma intensidade. Ou seja, nós atingimos uma situação que nós vamos chamar de equilíbrio térmico, onde todas as moléculas elas vão ter a mesma vibração, ou seja, a mesma temperatura. Beleza? Então isso é o que nós chamamos de equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico ele acontece de N formas. O que a gente observa, né? Que essa transmissão, essa transferência de energia, né, que acontece aí da energia mecânica de cada molécula, a gente vai chamar de energia térmica, certo? Porque o que está resultando disso é uma variação de temperatura do sistema, certo? Ou seja, o sistema de maior energia está cedendo energia para o sistema de menor energia, tá? E esse é um processo da natureza comum, padrão. O sistema de maior energia, de maior temperatura, então, como a gente está vendo, vai sempre ceder energia para o de menor, certo? O que tem mais sempre vai ceder porque tem menos, tá? Um sistema meio socialista, nesse caso aqui. Então, olha só, a partir disso, né, foram feitos, para estabelecer esse sistema da termologia, né, alguns experimentos, como o experimento de Joule, né, que é o experimento que mediu a quantidade de calor gerada a partir de uma determinada energia mecânica. Como eu falei para vocês, a vibração das moléculas significa, então, energia mecânica, certo? Então, quanto mais elas vibram, maior vai ser a temperatura delas, beleza? Então, o que ele percebeu? O que ele montou? Ele montou um esqueminha aqui, ó, que tinha um pezinho que girava sistemas aqui de paz, certo? Que gira dentro de um líquido. E ele observou que quando esse negócio girava com uma certa intensidade, né, a gente está transferindo energia mecânica aqui
para a agitação da água, né? A gente está agitando cada vez mais a água, né? É isso que a gente está observando aqui. Deixa eu pegar um pointer que fica mais fácil de vocês visualizarem. Né? Então eu estou girando aqui as pás e estou agitando as moléculas de água. O que ele percebeu? Né? Que toda vez que esse negócio caía aqui, a temperatura do sistema ela aumentava. Né? Significa então que eu estou transferindo energia mecânica e transformando isso em maior agitação das moléculas, ou seja, transferência de energia mecânica em energia térmica, energia de vibração das moléculas. Tá? Então, com base nesse experimento, ele deduziu, né, algumas unidades que serão importantes para nós aqui, como, por exemplo, a unidade de calor, que é a caloria, certo? Onde 4,18 joules, que lembrem, o joule é aquela unidade de energia que o professor Michel estava falando com vocês lá quando ele estava comentando sobre energia mecânica, né? Então, os 4,18 joules, que é a unidade de energia padrão, né? A gente tem uma relação aqui com uma unidade de calor, que seria a caloria. Beleza? Então, olha só. Vamos pensar no seguinte, então. O que acontece lá naquele meu sistema quando eu estou querendo fazer o equilíbrio térmico, tá? Eu tenho dois objetos com temperaturas distintas, aqui o objeto com temperatura 1 e o objeto com temperatura 2. O objeto com temperatura 1 tem uma temperatura maior, tem uma vibração maior das moléculas, né? E eu coloco esse sistema aqui, ó, num quarto isolado, num ambiente isolado, ou seja, não há influências do que está fora, tá? O que eu vou observar? Eu vou observar que esse sistema aqui ele vai ceder energia para o de menor temperatura. Isso aqui a gente já discutiu. Só que este processo de ceder energia é o que nós vamos chamar de calor. Certo? Então, o que é o calor? O calor para nós é a energia em trânsito. Essa é a definição de calor que nós teremos. Tá? Então, olha só. O símbolo que nós vamos usar para o calor vai ser o quê? Então, quando eu estou transferindo aqui calor, eu estou transferindo Qzão, certo? Qzão para nós vai ser o calor. A unidade é a caloria, como vocês observaram, tá? E muitas vezes nós vamos também utilizar essa unidade de quilocaloria, tá? Então, nós temos também outro tipo de unidade que é mais comum, inclusive, a gente encontrar em alimentos. Quem gosta de cuidar da alimentação aí já sabe que às vezes tem que controlar os quilocalorias que tu ingere por dia, né? Porque essa energia dos alimentos vai se transformar em energia térmica que tu vai utilizar para o teu corpo, inclusive, né? Para manter a tua temperatura em 36 graus, para tu executar as tarefas do teu dia a dia, né? Porque tudo é energia. Então tu vai pegar aquela energia e pelo teorema da conservação da energia, a gente pode transformar isso aqui em energia mecânica, movimentação, estudar, trabalhar, etc, né? Ou também energia térmica para manter a temperatura do nosso corpo, beleza? E aqui tem a relação, ó, 1 quilocaloria equivale a 1000 calorias, beleza? Ou 1 vezes 10 na 3 calorias. Bom, é isso, tá? Então aqui nós apresentamos a grandeza física calor. Calor é energia em trânsito, tá? Agora, beleza. Como é que a gente pode calcular esse cara aí? Como é que a gente pode calcular o quê? Né? Então a minha ideia aqui é entender como que eu vou calcular a quantidade de calor que um corpo recebe ou que um corpo perde, né? Então a gente está sempre vivendo trocas de temperatura, certo? Então quanto que eu ganho de calor, quanto que eu perco de calor? Detalhe importante, tá? Como o calor, o Qzão, é a energia em trânsito. Quando dois corpos entram em equilíbrio térmico, o que é o equilíbrio térmico? Mesma temperatura, certo? Se eles chegam na mesma temperatura e eles estão isolados do ambiente, o calor ele cessa, o calor vai a zero, certo? Então, dois sistemas, quando entram em equilíbrio térmico, não há mais transferência de energia entre os corpos. Os corpos não trocam mais energia, e se eles não trocam mais energias, o calor vai a zero, tá? Isso é um detalhe importante. Então eu vou passar algumas situações para vocês aqui. Olha só, imagine as seguintes situações, duas panelas, uma de ferro e outra de vidro, contendo a mesma quantidade de água. São apoiadas em bocas de fogão idênticas, ou seja, mesma chama, tá? Você acredita que haverá diferença de temperatura depois de um mesmo intervalo de tempo? Então olha só, panela de ferro, panela de vidro, né? Coloquei elas na mesma boca, na mesma chama, tá? Por intervalos de tempos iguais. Qual que vai aquecer mais? Será que elas vão aquecer com a mesma temperatura? Será que elas vão atingir a mesma variação de temperatura? Não, vocês sabem disso.
Por quê? São substâncias diferentes. As duas panelas são feitas de substâncias diferentes. Beleza? Então tem uma grandeza física que vai estar associada a isso. Beleza? Tranquilo. Mata isso aí e aguarda um pouquinho. As duas panelas idênticas, contendo a mesma quantidade de água, são colocadas ao mesmo tempo em bocas de fogão distintas, com a indicação alto e a outra baixa. Você acredita que haverá diferença no tempo para ferver água? Então, eu botei a mesma quantidade de água, panelas iguais, beleza? Panelas iguais, porém uma com fogo alto e outra com fogo baixo. Meio óbvio, né? A gente sabe que com fogo alto vai fazer a água ferver mais rápido. Ou seja, a variação de temperatura é uma grandeza também que é importante para a análise do calor. Substância, que nós estamos analisando, a variação de temperatura que nós estamos estabelecendo no sistema, uma boca de fogão alta, né, uma boca de fogão baixa, serão importantes para o meu quê? Beleza? Estou só anotando. E aqui a última situação, duas panelas idênticas, uma com 1 litro d'água e a outra com 0,5 litros de água. Gente, qual que vai ferver primeiro? Qual que vai ganhar mais calor? Qual que vai demorar mais a ganhar calor? Qual que vai ter maior variação de temperatura em menor tempo? Obviamente, a que tem menos água. A que tem menos água vai estabelecer uma variação de temperatura mais rápida e vai ferver mais rápido. Ou seja, a massa do objeto que está ali é uma grandeza física também importante para a gente. Certo? Então, olha só. Nós temos que levar em conta a substância, nós temos que levar em conta a variação de temperatura que eu estou estabelecendo no meu negócio e a massa que nós temos envolvida dali. É muito mais difícil eu aquecer um objeto com muita massa do que um objeto com pouca massa. Um objeto com pouca massa eu esquento ele rapidinho, né? Do que pegar uma piscina de água e esquentar. Muito mais difícil, muito mais energia eu vou ter que gastar, tá? Então, em cima disso, pessoal, olha só. A característica do material e a substância envolvida, a gente vai ter uma grandeza física associada a isso, que é o calor específico, certo? Então, a gente vai chamar o calor específico como sendo a quantidade de calor que eu preciso fornecer para uma substância para ele aumentar a sua temperatura, beleza? Cada substância vai ter o seu calor específico. O que mais? A variação de temperatura. A variação de temperatura, então, que eu estou estabelecendo no meu objeto, ela é importante para a gente analisar a quantidade de calor que eu estou trocando, tá? E o que mais, no final? A massa da substância que está envolvida, né? Então, essas três coisas são importantes para a gente analisar a quantidade de calor que eu estou trocando, beleza? Então, essa é a ideia. Então, basicamente, olha só, o calor específico aqui está a definição mais física dela, mais engessada, né? É a quantidade de calor que eu preciso para variar 1 grau Celsius de 1 grama de uma substância, tá? Por definição, o calor específico de uma substância pode ser obtido através dessa relação. Onde? Que é o quê? O que é o calor. O M é a massa do meu objeto. Aí eu já vou botar as unidades aqui para vocês observarem, tá? Calor, como eu falei, a gente mede em caloria, beleza? A massa a gente mede em gramas. Aí você vai me dizer, professor, mas a gente não deveria medir a massa em quilogramas, né? Então, assim, ó, quando eu estou falando em termologia 1, algumas unidades elas sofrem algumas mudanças, tá? Não quer dizer que eu não preciso, que eu não utilize a unidade padrão, porque se eu fosse usar a unidade padrão de energia, seria o joule. Como eu estou usando caloria, a gente vai usar a massa em gramas, tá? E a variação de temperatura a gente vai usar em Celsius, tá? Então, esse aqui, ó, graus Celsius, beleza? Essa vai ser a nossa unidade. Aqui é temperatura. Deixa eu botar aqui temperatura. Temperatura. Então, ó, presta atenção nas unidades que nós vamos usar nos exercícios aqui. Temperatura, graus Celsius. Então, meio que padrão da gente usar massa em gramas, temperatura em caloria e o delta TC ali em graus Celsius, tá? Bom, e aí o que acontece, pessoal? Qual é a unidade desse negócio? Olha só, se eu tenho caloria em cima, gramas embaixo, graus Celsius embaixo, a unidade do calor específico é esse negócio aqui, ó, caloria, grama, graus Celsius, tá? Para vocês terem uma ideia, aqui nós temos uma tabela com o calor específico de várias substâncias, né? Vou chamar a atenção para vocês de quem? Da água. Olha o calor específico da água. O calor específico da água é 1 caloria, grama, grau Celsius. É 1, certo? Então, a água é meio que padrão para nós aqui. Aí vocês observem aqui que tem substâncias como ouro, cobre, ferro, né, areia,
que tem valores menores que a água, né, de calor específico. Isso significa uma coisa: quanto menor o calor específico da substância, quanto menor o calor específico da substância, mais fácil eu consigo fazer a variação de temperatura dela, certo? Então, por exemplo, uma barra de ferro, eu consigo aquecer ela com muito mais facilidade que uma massa de água com a mesma quantidade de massa de água. Eu preciso de muito mais energia para aquecer a água que para aquecer a mesma temperatura uma barra de ferro. Porque o calor específico dela é muito baixo, certo? Olha lá, 0,11, beleza? A água é 1. Então, eu preciso de muito mais energia para aquecer a água. É isso que está significando aqui para mim. Vamos seguindo, tá? Ó, algumas definições aqui que eu já mostrei para vocês, ó. Aqui tem os equivalentes no Sistema Internacional de Medidas. Isso aqui é Sistema Internacional de Medidas, ó. Gramas deveria ser quilogramas, aqui é 1000, tá? 1000, faltou um zero. Ó, o Kelvin, né? Os relativos, e aqui seria a unidade no Sistema Internacional de Medidas. Mas já chamo a atenção para vocês que basicamente usaremos essas unidades ali, ó. Caloria, grama, caloria, grama, grau Celsius para o calor específico, né? E grau Celsius para a temperatura. E também nós temos uma outra grandeza física que está associada ao calor específico, que é a capacidade térmica, tá? E aí, para não encrencar com vocês, tá? Eu já vou mostrar aqui, ó, que a capacidade térmica, ela tem essa unidade, caloria por grau Celsius. E qual é a diferença dela para o calor específico? Tá? O calor específico fala da substância. Água, ouro, ferro, sei lá, substância. Beleza? Areia, sei lá. A capacidade térmica fala sobre um objeto, um corpo, tá? Um corpo inteiro, sei lá, o corpo é feito de uma liga de não sei quais ferros, tá? Então, quando eu estou falando de um corpo, eu vou falar de capacidade térmica. Quando eu estou falando de uma substância, um elemento químico, né, que está envolvido ali, eu falo em calor específico, certo? Então, essa é a principal diferença. Então, por exemplo, é muito comum eu colocar num problema um objeto que tenha uma capacidade térmica, uma garrafa térmica. Uma garrafa térmica é um objeto e ele tem uma capacidade térmica, certo? A água já é uma substância, certo? Então, essas são as diferenças. Então, preste atenção, e aqui está a relação entre elas, ó. A capacidade térmica é a massa vezes calor específico. Essa é a relação entre elas. Beleza? Tranquilo? Bom, gente, vamos fazer algum exemplo aqui, ó, tá? Esse exemplo aqui é o seguinte. Então, um corpo de 250 gramas, ao absorver 930 calorias, aumenta a temperatura em 40 graus Celsius. Utilizando as informações sobre os calores específicos da página 24, a página 24 é aquela tabelinha que eu botei para vocês, tá? Então, não se preocupem que a gente vai ter essas informações. De que substância pode ser constituído esse corpo? Então, olha só. A gente viu a equação do Czinho, né? A equação do Czinho era Q, M, delta, teta, né? Era isso aqui. Eu vou colocar essa equação de uma forma diferente. Eu vou escrever ela a partir do calor. E aí vai ficar assim, ó. M, Czinho vezes delta teta. Então é como se eu tivesse pegado esse M delta teta e passasse aqui multiplicando, tá? Beleza, tranquilo, eu gosto de trabalhar ela mais desse formato aí, eu acho mais tranquilo. Então, o que acontece? O corpo absorveu 930 calorias, então o Q vale 930. A massa do corpo é 250 gramas, tudo certo, né? O que a gente quer saber? A gente quer saber que substância é essa. Então, eu quero saber o Czinho, tranquilo? A variação de temperatura foi de 40 graus. Então, como é que fica? Fica 930, que é igual a 250, vezes C. Não, já vou multiplicar aqui, né? Não vou perder tempo. Ó, já posso multiplicar ali o 250 pelo 40. Então, multiplicamos. Ó, fica 250 vezes 40. Faz aí comigo, para ver se eu não vou cometer nenhum erro. Isso aqui fica 10 mil. 10 mil, tá? 10 mil vezes o Czinho. Quero descobrir o valor de C, é só passar esses 10 mil dividindo. Então, 930 divididos por 10 mil. Como é que fica essa brincadeira aqui, ó? 930 divididos por 10 mil. Isso aqui é 0,093. Caloria, grama, grau Celsius. Tem que botar a unidade, né? Na física a gente sempre trabalha com unidade. Que substância deve ser essa aqui? Vamos ver. Vamos olhar aqui, ó. Ó. 0,093, cobre. Deixa eu ver se é
Se é 0,093 mesmo, ó lá, perfeito, é o cobre. Então, a substância que nós temos aqui é o cobre, tá? Então, perfeito, encontramos o cobre. Eu sei que para variar 40 graus de 250 gramas de cobre, eu preciso de 930 calorias de calor, tá? Beleza? Entenderam a lógica? Vamos para o próximo exercício. Ó, um corpo, esse aqui tem um gráfico, tá? Um corpo de 800 gramas é aquecido por uma fonte, cuja potência constante é de 300 calorias por minuto, tá? Sabendo que a variação de temperatura ocorre segundo o gráfico ao lado, calcule a capacidade térmica da substância que constitui, tá? Ó, ele quer saber a capacidade térmica, ele quer saber o Czão. É muito fácil de confundir com Czinho. Czinho é o pequenininho, é da substância, Czão é do objeto, tá? Então, olha só, eu tenho uma massa de 800 gramas desse negócio. 800 gramas. O que ele diz é que esse negócio foi aquecido por uma potência, o negócio tem uma potência de 300 calorias por minuto. Ou seja, a cada minuto, ele oferece 300 calorias para o objeto. Essa é a ideia. Tá? Ó, cada minuto passou 300 calorias. Isso é potência, energia sobre tempo. No caso aqui, ó, se vocês forem pegar a ideia, potência é energia sobre tempo. No caso, a energia é o calor, ou seja, é calor sobre tempo. Tranquilo? Se eu analisar o gráfico, por quanto tempo ficou funcionando esse negócio aqui, ó? 40 minutos ele ficou funcionando. Olha o gráfico. Olha a curva aqui ó, que ele pede para estabelecer. É sobre 40 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever assim, ó. A potência dele é 300. Opa. 300. Quero saber quanto de calor eu forneci para ele dentro desses 40 minutos. Então, eu vou descobrir qual é a quantidade de calor que eu forneci. A quantidade de calor que eu forneci vai ser 300 vezes 40. Isso aqui dá 12.000 calorias. 12.000 calorias. Perfeito, olha lá. Bonito. Gente, eu ofereci 12.000 calorias para o meu objeto e ele variou a temperatura em quanto? Ó? Ele variou a temperatura de 50 até 100. Então, o meu delta de temperatura está aqui, ó. Variação de 50 a 100 graus. Ou seja, quanto que ele variou? 50. Perfeito? Então, olha só. Lembrando o que ele quer descobrir. Ele quer saber o Czão, tá? Eu vou calcular aqui, ó. Q igual a M Czinho vezes delta teta. Mas aí eu vou lembrar, né, que... bom, aqui eu ainda não tenho como fazer isso aqui ainda. Vou dar uma esperada a mais. O que eu vou fazer? Para descobrir o Czão é M vezes Czinho. Beleza? É assim que eu descubro ele. Tá lá em algum slide atrás aí que eu mostrei para vocês. É M vezes Czinho. Então, eu preciso descobrir primeiro o Czinho para depois descobrir o Czão, tá? Esse é o processo que eu vou ter que fazer aqui. Então, olha só, eu tenho 12.000 calorias que foram fornecidas, eu tenho 800 gramas desse objeto, eu quero descobrir o Czinho, e a variação de temperatura que eu dei foi de 50 graus. Ou seja, como é que fica esse negócio aqui? Ó? 12.000, que é igual a 800 vezes 50. 800 vezes 50, isso aqui é 40.000. 40.000 vezes Czinho. Quanto que vale Czinho, gente? 12.000, passo 40 dividindo, porque eu quero descobrir o C. Tá aqui, corta, ó, os zeros aqui, ó, um zero em cima, zero embaixo, eu posso cortando. Fico 12 sobre 40. 12 divididos por 40 é 0,3. Esse é o calor específico dele, da substância que forma esse negócio. Mas o que ele quer saber? Ele quer saber a capacidade térmica. Então, ó, a capacidade térmica tá aqui. E a capacidade térmica vai ser Czão, que é igual a M vezes Czinho. Então, o meu Czão vai ser 800 gramas vezes 0,3. Isso aqui vai ser igual, então, 800 vezes 0,3, 240. 240 calorias por grau Celsius. Essa é a capacidade térmica do meu objeto. Beleza? Esse exercício aqui eu vou deixar, tá? Vou deixar mais aqui para vocês. É um exercício que vai ficar nos slides. Quem tiver dificuldade com ele, depois me chama, porque eu já estou vendo aqui que eu já estou meio estourado no tempo e de repente não vai dar para mostrar tudo que eu tenho, tá? Mas é um exercício que ele fala assim, ó, de
transferência de energia cinética, tá? Energia, quer dizer, energia mecânica e energia de calor, tá? Então, nós temos energia potencial gravitacional aqui, quando o objeto está a 8 metros, aí ele bate no chão e ele perde energia. Perde energia em termos de energia térmica, tá? Então, aqui a energia, ó, ele perdeu por aquecimento, por vibração, né? E aí ele conseguiu, a bola, quando ela cai no chão e ela volta só a 6 metros, ou seja, ela perdeu energia. Quanto de energia perdeu aqui vai ser suficiente para aquecer 40 gramas de água. Essa é a ideia. Qual é a variação de temperatura que aquela variação de energia ali vai ocasionar para 40 gramas de água, tá? Lembrando que energia potencial a gente calcula em joules, então aqui ó, já está até a transferência de unidade aqui pronta para vocês. Tentem fazer esse exercício, que se não conseguirem, me chamem ali pelas WhatsApp da vida ou pelo talk lá do SIGA, né, como vocês quiserem, ou mandem um e-mail, sei lá, um sinal de fumaça, tá? Para quem tiver dificuldade nesse exercício aqui. Bom, eu preciso falar sobre isso aqui, para fechar a aula de hoje, tá? Que é a parte aqui de troca de calor e calorímetro, que é a parte que nós já havíamos discutido, equilíbrio térmico. Então, se eu colocar duas substâncias, uma substância A, uma substância B, dentro de um sistema fechado, o que vai acontecer? Se o objeto que tem a temperatura, o objeto B, esse aqui é o B, tá? E esse aqui é o A, não sei se dá para ver aí. O objeto B tem uma temperatura maior, quem é que vai ceder calor? O objeto B vai ceder calor para o A, certo? Ele vai ceder energia, a gente já discutiu isso, né? Beleza. Então, a gente já sabe que este corpo aqui vai perder calor, e este corpo aqui vai ganhar calor. Então, esse aqui significa que ele perdeu calor. E esse aqui ganhou calor. Tá? Tranquilo? Então, olha aí. Ó, após algum tempo, as temperaturas finais ficam iguais. E daí? E daí que significa que essas quantidades de calor que esse aqui perdeu e esse aqui ganhou, se eu somar, um perdeu, é negativo, o outro ganhou, é positivo. Se eu somar essas quantidades de calor, isso aqui tem que ser igual a zero. Certo? Porque é um sistema isolado, a energia se conserva, né? Então a energia, toda a energia que eu perdi, o outro ganhou. Se eu somar quem perdeu e quem ganhou, isso aqui tem que dar zero. Certo? Então, quando eu quero estabelecer a condição de equilíbrio térmico de um sistema, eu tenho que somar as quantidades de calor que um perdeu, que o outro ganhou, e igualar a zero. Tranquilo? Beleza? Que fica mais ou menos esse formato. Ó, isso aqui é o delta, né? É o delta de temperatura. E esse aqui é o delta de temperatura. Então, ó, isso aqui é o QA, o QB e os seus deltas de temperatura, como vocês estão vendo aqui. Vamos fazer um exercício desse negócio. Ah, faltou um detalhezinho, né? Que instrumento seria capaz de montar um sistema fechado aqui, ó, um sistema isolado do ambiente? Que os objetos só trocam calor entre si. É o que nós chamamos de calorímetro, né? O calorímetro, então, é um sistema que é totalmente isolado nas suas paredes, então eu posso colocar lá substâncias com temperaturas distintas e após algum tempo verificar qual é a temperatura de equilíbrio térmico. Então isso aqui, ó, é uma parte da física que eu posso fazer a conta e conferir com a experimentação. Se eu tenho de posse um calorímetro. Uma pena que a gente não esteja no modo presencial, que lá no laboratório de física nós temos calorímetros, eu poderia mostrar para vocês esse experimento aqui, né? Botando água quente e água fria e verificando qual é a temperatura de equilíbrio térmico e depois conferindo com as contas, com as condições de equilíbrio térmico, tá? Então a gente vai ficar aqui apenas na ferramental. No ferramental, como é que a gente obtém a temperatura final de equilíbrio térmico de um sistema como esse? Que é o que eu vou fazer agora. Olha lá. Aí, ó. Essas são as condições que eu tenho. O objeto A tem uma massa de 200 gramas, a temperatura inicial dele é de 10 graus, o calor específico dele é 0,11. Beleza? Sistema fechado. Esse rosa aqui significa sistema fechado. O objeto B tem uma massa de 300 gramas, uma temperatura inicial de 70 graus e um calor específico de 0,22. Quando eu juntar esses dois objetos, qual a temperatura final deles? É isso que eu vou resolver, tá? Então, ó, qual é a condição de equilíbrio térmico? QA mais QB tem que ser igual a zero, certo? Essa é a condição de equilíbrio. Qual é o QA? Ó, o QA é isso aqui, ó. Vou botar aqui do ladinho, tá, gente? Ó, massa A vezes o calor específico do A vezes a variação de temperatura dele. Beleza? Do A. Mais o massa do B, calor específico do B, vezes a variação de temperatura do B.
Eu quero saber quem é a temperatura final. Lembrando que é um delta, para quem não lembra. Um delta de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Um delta é sempre o final menos o inicial, sempre, né? Em qualquer um. Então, gente, ó, o que eu tenho que fazer? Substituir os valores nesta equação e descobrir quem é o θ F, né? Que é a temperatura final, que irá ser igual para os dois objetos. Beleza? Isso é equilíbrio térmico. Então vamos lá, ó. A massa 200, calor específico 0,11 vezes a temperatura final que eu quero descobrir, menos, é um delta, né? A temperatura inicial dele é de 10 graus. Mais a massa do B, que é 300, vezes o calor específico dele, que é 0,22, vezes temperatura final, que é a mesma do objeto A, menos 70 graus. Beleza? Tranquilo? Aqui é o B, aqui é o A, tá? Para quem não está enxergando. Bom, beleza, gente. Ó, agora acabou a física, eu costumo dizer. Porque a gente já estabeleceu a condição de equilíbrio térmico, a gente já estabeleceu, ó, na ciência vai acontecer isso. Tranquilo? Agora o que falta? Falta o ferramental matemático, que a gente não pode se perder. Beleza? E aí a gente vai chegar num resultado que poderia ser experimentado, tá? Pode ser que funcione bem com uma garrafa térmica de chimarrão aí, tá? Botar uma água, né? Botar água a 10 graus e água a 70 graus com os calores específicos da água, né? Sabendo as massas que tu colocou de água, tu consegue chegar a uma aproximação bem razoável usando essas continhas aqui que eu estou demonstrando para vocês. Então, como é que fica? Vou fazer aqui o 200 vezes 0,11 primeiro ali, ó, já está de cara, 200 vezes 0,11, 22. Então, eu tenho 22 vezes temperatura final menos 10. Mais 300 vezes 0,22, que é 66. Então, aqui eu tenho 66. θF menos 70. Bom, gente, agora é matemática pura, olha só. Eu tenho que multiplicar esse por esse e esse por esse. Esse por esse, esse por esse. Então, fica 22. O θF menos 22 vezes 10. 22 vezes 10 é 220. Mais 66 vezes θF. Aí, 66 vezes 70, tem que recorrer à calculadora aqui. Menos 4.620. 4.620. Não se percam nos sinais. Aqui é bem comum, tá? Até eu, às vezes, aqui, ó, tenho que dar uma olhada bem, confere bem. O que eu vou fazer agora? Ó, costumo dizer para meus alunos, soma banana com banana e as maçãs com maçã, tá? Quem tem o θF, eu posso somar. Então, 22 mais 66 é 88, correto? Conferir. Confere aqui, ó. 88 θF. Eu tenho menos 220 e menos 4.620. Então, eu tenho, ó, 220 menos 220 menos 4.620. Isso aqui dá menos 4.840. Menos 4.840, que é igual a zero. Olha só que bonito. Esse cara está subtraindo, ele vai passar para o outro lado, somando. 88 θF, que é igual a 4.840. Ele muda o sinal, né? Então, a temperatura final de equilíbrio térmico vai ser 4.840 divididos por 88. Então, é essa conta aqui, 4.840 divididos por 88, 55 graus Celsius. Óbvio, gente, que para ter certeza desse resultado, é temperatura de equilíbrio térmico, a energia não pode ser criada nem perdida. Então, o resultado aqui nunca poderia ser menor que 10, não poderia ser menor que 10, nem maior que 70. Que os objetos eles vão trocar energia, mas a temperatura final de equilíbrio tem que ser o meio termo entre eles, né? E o meio termo nessa situação aqui foi 55 graus Celsius, tá? Tranquilinho. Só ter cuidado um pouquinho na matemática aqui que vai bem fácil, tá, gente? Para finalizar nossa aula, ó, alguns exercícios para vocês brincarem aí, relembrarem, né, tá? Ali vocês não levem em conta aquela data lá, aquela data não era para vocês, tá? Mas a data bem específica vai estar lá no SIGA, mas são 4 exercícios, tá? Vou deixar lá para vocês lá no sistema,
mais de uma semaninha, tá? E lembrando que nós temos mais 2 encontros apenas, tá? Fechando a termologia. E aí depois nós fazemos a nossa pequena avaliação. E se tudo der certo, né? Nós acabamos então a disciplina de física aplicada. Beleza, pessoal?